Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Estamos chegando mais uma vez até você, ao seu lar, com as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Iniciamos hoje as reflexões da 16ª semana do Tempo Comum. Celebramos na igreja hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de julho, Santa Maria Madalena. Para que bem possamos vivenciar, celebrar esse dia, essa festa, nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 2 e depois 11 até 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. E enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. E então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Veja, caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos nesta segunda-feira a festa de Santa Maria Madalena, a discípula, ela é para nós modelo de amor ardente, fiel, reverente, um amor que não sabe e não quer estar longe daquele que ama e que o procura, mesmo depois da morte. Percebamos, é na nossa vida, é à luz do Evangelho, desta busca de Maria. Há muitos tipos de investigação, de procura. A investigação científica, tem investigação literária, procura do sucesso, e todas dão algum sentido à vida. Mas a investigação mais adequada para nós, mais digna, nossa, é a procura de Deus por amor. E tal procura faz a gente sair de nós mesmos em direção ao outro, ao amado, a Cristo, a Deus feito homem. Se nós lermos o Cântico dos Cânticos, a esposa lá dos Cantares, ela vai dizer assim: procurei-o e não o encontrei. E teve que sair de casa e da cidade para o encontrar. Maria Madalena, ela poderia dizer o mesmo, pois nem sequer encontrou o corpo de seu Senhor, mas não desistiu de o buscar, não desistiu de o encontrar, como tantas vezes a gente acaba fazendo nos momentos de dificuldades, de desolação. Ela ficou junto ao túmulo a chorar, fazendo perguntas, e encontrou Jesus. Encontrou ele quando ele mesmo se deu a conhecer, chamando pelo nome, Maria. O que acontece? Abriram-se-lhe os olhos da mente e do coração, e ela exclama: Rabone. Os nossos esforços, eles são precisos.
mas não são suficientes para a gente encontrar Jesus. A gente precisa da fé. E a fé é um dom, é uma graça. E nós precisamos procurar persistentemente, tenazmente, na oração. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai se revelar a nós a grandeza dele. E sim, nós também podemos gritar então, vi o Senhor, como fez Maria Madalena. E dar o testemunho do ressuscitado, como Madalena, os apóstolos, enfim, tantos irmãos e irmãs ao longo da história, e ainda, obviamente, em nossos dias. Penso que quem conheceu a longa noite da espera e do desejo, tornou-se muitas vezes, como Maria Madalena, testemunha ardorosa e eficaz da ressurreição do Senhor. Na terça-feira, dia 23 de julho, vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 até 50. Enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e os seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. E alguém disse a Jesus: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Há poucos dias nós escutamos esse trecho a partir do Evangelho de Marcos. Se nós retomarmos aquele Evangelho, que se trata desse encontro da sua família, Marcos, o evangelista Marcos, ele mostra que os familiares de Jesus não acreditavam nele. Aliás, até mais do que isso. Marcos enfatiza que eles achavam que Jesus estava fora de si. Por isso foram até lá na tentativa de levar ele para casa. O evangelista Mateus, o relato que escutamos agora para o evangelho desta terça-feira, ele achou essas informações demasiado, vamos dizer assim, escandalosas para os leitores, e em vez então delas, oferece para a gente um tema que tem paralelo em Marcos. Jesus, o que nos narra então Mateus? Jesus está falando com a multidão, quando vão chegar os seus familiares e manifestam vontade de falar com ele. Veja a diferença, não de levar, mas de falar. Não está dito aqui no Evangelho que Jesus ele tenha recusado receber sua mãe e os seus parentes. Mas ele aproveita esse momento para apresentar uma novidade. Qual é a novidade? É a pertença, de agora em diante, a familiaridade de Jesus, ela vai se dar por outros critérios, e não somente pelos laços sanguíneos. Essa família nova, ela se constitui com as pessoas que fazem a vontade do Pai. Ora, aqui tem um elemento importante que Mateus quer nos chamar a atenção. Que Jesus, ele não fica como que fechado a um pequeno grupo ou exclusivo de uma raça. A perspectiva de Mateus é mostrar que Jesus, ele vem para unir ao seu redor todos os povos do mundo inteiro. Ele é o Senhor, é o mestre de todos. Ele próprio se autodenomina o bom pastor e prediz que todos vão se tornar um só rebanho e um só pastor. Por quê? Porque ele veio do Pai para salvar não apenas um povo, mas para reunir os filhos de Deus que estão espalhados por toda a terra. A pergunta que eu creio que esse pequenino trecho dessa família de Jesus, os que fazem parte, essa abertura que Jesus dá, quer dizer, a gente se perguntar, quer dizer, você, sua família, eu, quer dizer, nós nos sentimos fazendo parte efetivamente da família de Jesus Cristo, para além dos laços sanguíneos, mas nessa perspectiva
de sermos aqueles que estamos de coração, de mente abertos para acolher e fazer a vontade de Deus nos nossos espaços, com as nossas relações, no nosso cotidiano. Essa é a pergunta que é bom a gente meditar à luz desse trecho do Evangelho. Na quarta-feira, caros irmãos e irmãs, dia 24 de julho, vamos meditar com o evangelista Mateus, a partir do capítulo 13, versículos de 1 até 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Veja, uma parábola por demais conhecida da gente, né? A parábola, a gente pode dizer assim, é a parábola do semeador ou é a parábola da semente? Ou, se quisermos, inclusive, a parábola dos terrenos que acolhe a semente. De qualquer forma, só título de introdução, o evangelista Mateus, nesse capítulo 13, ele vai apresentar para nós, ao longo de todo esse capítulo, um conjunto de 7 parábolas sobre o mistério do reino de Deus. Então, para a quarta-feira, nós vamos escutar a primeira parábola. Jesus ele vai centrar a atenção dos seus ouvintes numa imagem, como eu falei, muito conhecida, revelando algo de si mesmo em relação à palavra que veio anunciar. Então, com um objetivo assim bem preciso, ele constrói a narrativa do semeador e os vários tipos de terreno. Conhecedor dos seus ouvintes, Jesus ele sabia que muitos, talvez assustados com as suas exigências, acabavam abandonando ele já nos primeiros momentos, nos primeiros encontros. Outros, talvez ficassem eufóricos, até pareciam assim estar bem dispostos a dar a vida por Jesus. É aquilo que às vezes a gente diz assim, é um fogo de palha, porque logo eles acabavam se encolhendo e se afastavam de um modo discreto. A parábola, ela tem uma conclusão, de certa maneira, surpreendente, que é a sua mensagem central. O terreno fértil dá uma colheita extraordinariamente abundante, para além de qualquer razoável expectativa. De igual modo, a palavra proclamada por Jesus, apesar de não suscitar o interesse esperado, e quem sabe até sofrer alguma oposição, ela vai ter sim uma fecundidade maravilhosa, que só entende quem tem fé, quem reconhece no Evangelho de Jesus que ali está a vontade do Pai e que Ele está pronto a acolhê-la e colocar essa palavra em prática. Então, a parábola do semeador como um todo, ela interpela cada um de nós para a gente tomar consciência sobre a qualidade da nossa adesão a Jesus. Penso que uma pergunta provocadora ela poderia ser, quer dizer, quais são as nossas convicções no seguimento de Jesus? Elas são convicções profundas ou são convicções daquilo que eu digo assim como fogo de palha? A gente tem a gente explode, tem aquela energia inicial e depois se apaga.
que frutos, né? Que boas obras nós estamos produzindo para beneficiar o mundo sedento dos valores do reino, justiça, de amor e de paz. Eu penso que essa parábola, ela nos leva exatamente a gente a pensar nessas perguntas e depois a gente se analisar também que tipo de semeador eu sou e também que tipo de terreno eu sou, porque eu ao mesmo tempo eu sou um semeador, mas eu também sou um terreno que recebo. Então, quais são, assim, que tipo de semeador e que tipo de terreno? Que testemunho dou da vida, da fé cristã, da comunidade, da igreja? Pensemos nisso. Eu concluo essa meditação, então, e nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu quero desejar a cada um de vocês, as suas famílias, um bom início de semana, pedindo que Santo Antônio interceda por cada um de vocês, pelos seus trabalhos, pela vida, interceda na família de vocês, e que todos os seus objetivos, pela intercessão de Santo Antônio, sejam alcançados. Paz e bem a cada um de vocês.